Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e deixou o hospital em São Paulo hoje à tarde. Ontem, Bolsonaro passou por uma cirurgia para a retirada de um cálculo na bexiga. Bolsonaro deixou o Hospital Albert Einstein por volta de 1h30 da tarde e seguiu para o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, onde embarcou de volta a Brasília. O presidente foi internado ontem pela manhã e passou por uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. De acordo com os médicos, um procedimento simples, de baixo risco e que durou cerca de 1h30. O presidente Jair Bolsonaro deve retomar as atividades já na próxima segunda-feira. Ele, inclusive, escolheu fazer a cirurgia na sexta-feira para não atrapalhar a agenda presidencial. Em geral, pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia ficam internados por até 48 horas. O último boletim médico divulgado hoje de manhã pelo hospital já informava que o presidente seguia com ótima evolução clínica, sem complicações cirúrgicas e já caminhava sozinho fora do quarto. Nas redes sociais, a primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou uma foto do marido. Ele aparece sorrindo e fazendo um sinal de positivo com a mão, em homenagem ao Dia do Surdo, celebrado hoje. Essa foi a sexta vez que Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia, desde que levou uma facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral em 2018. 4 dos procedimentos anteriores foram em consequência da facada. O sábado foi de reunião em Brasília para fechar uma nova versão da reforma tributária que deve incluir a criação de um novo imposto sobre transações financeiras eletrônicas. O texto será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro foi para fechar a proposta que viabilize uma nova forma de arrecadação para compensar a desoneração da folha de pagamento. A isenção dos impostos cobrados das empresas, com base nos salários dos funcionários, está em vigor para 17 setores da economia. O benefício, que duraria até dezembro, chegou a ser prorrogado até o ano que vem pelo Congresso, mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, já há um consenso entre os parlamentares de que o veto será derrubado e o governo corre atrás de novas receitas para amenizar o impacto financeiro da manutenção da desoneração da folha. Do ponto de vista técnico, já estão acertadas algumas bases, alguns princípios, né? Nós vamos simplificar impostos, nós vamos reduzir alíquotas, aumentar a faixa de isenção, criar um ambiente mais favorável para negócios, para geração de emprego, principalmente com o foco na desoneração da folha de pagamentos. Para garantir os recursos necessários, a proposta deve criar um novo imposto a ser cobrado nas transações financeiras eletrônicas. A expectativa é que o tributo também alimente um programa social que substitua o Bolsa Família. O problema da renda era o Renda Brasil, é um programa que nós vamos estudar exatamente para fazer a aterrissagem do auxílio emergencial. Aquele auxílio emergencial vai até dezembro. Então, nós precisamos de um programa social lá na frente, a partir de 1º de janeiro. Isso estamos discutindo ainda entre nós. O presidente não gostou de algumas características, então nós estamos reestudando o programa. Apesar do novo imposto, a equipe promete não aumentar a carga tributária, já que outras alíquotas serão reduzidas. Os impostos são substitutivos, portanto, se você tira de uma arrecadação da folha, por exemplo, precisa ter outra fonte para substituir, e se nós desoneramos o imposto das empresas, para que elas paguem menos, nós podemos cobrar quando o empresário tira o imposto da empresa, que hoje não é cobrado. Tudo dentro de uma neutralidade fiscal, para que aqueles princípios que nós falamos na última quarta-feira sejam mantidos. Rigor fiscal sem aumento de carga tributária. Apesar das promessas de não haver aumento de carga tributária, é justamente essa possibilidade que cria o maior empecilho para a nova proposta de reforma. No Congresso, a aversão à criação de impostos é muito grande. Por isso, a principal missão dos líderes do governo será convencer os parlamentares da neutralidade desse novo tributo, o que ainda não surtiu efeito,
principalmente entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O texto fechado será apresentado pela equipe econômica ao presidente Jair Bolsonaro numa reunião marcada para segunda-feira no Palácio da Alvorada. Se o presidente der aval para a proposta, ela será levada para os líderes do Congresso. Só será anunciada a solução que já tiver passado pelo crivo do presidente e dos senhores líderes da base do governo, porque isso dá maior previsibilidade de aprovação da matéria. O Tribunal de Contas da União deu 5 dias para que o INSS elabore um protocolo para a realização de perícias médicas online. A determinação foi dada pelo ministro Bruno Dantas ao responder a uma demanda do Conselho Nacional de Justiça. Com isso, o INSS terá até a próxima sexta-feira para definir como fazer as perícias médicas à distância, por meio da telemedicina, já autorizada durante a pandemia do coronavírus. A decisão do ministro será discutida pelo plenário do TCU na quarta-feira e pode ser revertida. Há uma semana, o INSS e os médicos peritos estão numa queda de braço sobre a volta ao trabalho. Os profissionais alegam que não têm as condições sanitárias necessárias para prevenir a contaminação. Nessa semana, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão da Justiça Federal de Brasília, que autorizava os servidores a não retornarem ao trabalho. As perícias estão sendo retomadas nas agências que já foram vistoriadas pelo Sindicato dos Peritos. Segundo o Ministério da Economia, dos 776 médicos que deveriam estar de volta, 524 já estão atendendo. O número de candidatos para as eleições municipais de novembro bateu recorde. O prazo para o registro de candidaturas terminou hoje, às 7h, quando o Tribunal Superior Eleitoral contabilizou 540.167 candidatos. São mais de 18 mil candidatos a prefeito e vice e quase 481 mil a vereador. O número total só será conhecido nos próximos dias, quando o TSE concluir o processamento dos pedidos de registro. A expectativa é que 645 mil candidaturas sejam registradas. A partir de amanhã, os candidatos podem dar início à campanha. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, afirmou em delação premiada que o governador em exercício, Cláudio Castro, também foi favorecido com desvios na saúde. No depoimento de delação premiada, o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, aponta envolvimento do governador em exercício no Rio, Cláudio Castro, do PSC, e do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, do PT, no esquema de propinas. De acordo com o jornal O Globo, Edmar Santos relatou que Ceciliano deixou claro em uma conversa dentro do próprio gabinete da Alerj que parte dos 100 milhões de reais doados pelo Legislativo para o combate ao coronavírus seria desviada a partir de um esquema de transferência de valores a prefeituras do interior, sob a influência dos deputados da Assembleia. O dinheiro seria dividido com o então vice-governador Cláudio Castro e com o ex-secretário estadual da Casa Civil, André Moura, que atua hoje no escritório de representação do Estado em Brasília. Segundo Edmar Santos, na reunião também estavam o deputado Márcio Canella, do MDB, e Rodrigo Bacelar, do Solidariedade. Mas o ex-secretário não citou em nenhum momento que Canella teria sido beneficiado com a propina. Ainda de acordo com a publicação, na reunião, Ceciliano demonstrou insatisfação com André Moura e Cláudio Castro, deixando claro que os dois participavam do esquema ilícito, chegando a propor que deixaria de fazer pagamentos aos dois e que Edmar se tornaria o único beneficiário dos valores, caso ele o ajudasse a receber o dinheiro. O ex-secretário de Saúde disse ter deixado a sala sem responder se aceitava ou não a proposta. Segundo Edmar Santos, a movimentação desses recursos seria estruturada a partir de excedentes dos duodécimos da Alerj, valor que é transferido dos cofres do Estado todos os meses para o custeio da Assembleia Legislativa. A proposta da Alerj era doar as sobras para o governo por causa das dificuldades com o caixa, mas segundo Edmar Santos, não passava de pretexto para beneficiar o esquema de desvio de verbas da saúde durante a pandemia. O dinheiro ia para a Secretaria Estadual de Saúde e de lá era transferido para municípios indicados pelos deputados. O esquema de desvio na saúde, segundo Edmar Santos, começou no ano passado, antes do início da pandemia. Ele foi preso em julho e solto menos de 30 dias depois por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
O ex-secretário é investigado por fraude na compra de 1.000 respiradores para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. O governador em exercício, Cláudio Castro, e os deputados André Ceciliano, Marcelo Canela e Rodrigo Bacelar negam as acusações. O secretário André Moura disse que desconhece qualquer esquema citado em delação do ex-secretário Edmar e nega qualquer tipo de envolvimento. Agora, a atualização dos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de pessoas já se recuperaram da doença. Mais de 525.700 continuam em acompanhamento. O país acumula 141.406 mortes provocadas pelo vírus. E o último paciente do hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo, recebeu alta hoje. A estrutura, inaugurada em maio para receber pacientes da Covid-19, será desativada e fechada até a próxima quarta-feira. Em clima de despedida, profissionais de saúde soltaram balões brancos e azuis. Num espaço de 7.500 metros quadrados, dentro do complexo esportivo do Ibirapuera, o hospital de campanha atendeu cerca de 3.200 pacientes. A obra teve custo de 12 milhões de reais, além de 10 milhões por mês para a manutenção. Este é o quarto e último hospital de campanha a ter as atividades encerradas em São Paulo. No final de agosto, as unidades de Heliópolis, Anhembi e do Pacaembu também foram desativadas. A estrutura do hospital de campanha do Ibirapuera vai ser totalmente desmontada até o dia 15 de outubro. Os equipamentos vão ser doados para outras unidades de saúde aqui de São Paulo. De acordo com o governo do estado, os trabalhos chegaram ao fim com o declínio das contaminações pela Covid-19. O secretário da Saúde agradeceu o esforço dos profissionais que prestaram serviço no hospital. Lamentou as mortes pela pandemia e se emocionou durante o discurso. A gente que viveu a pandemia no seu começo, quantos foram os pacientes que infelizmente se foram. E que hospitais como esse, que foram construídos de uma forma muito rápida, preocupada em salvar vidas. Foi assim que o Plano São Paulo foi estabelecido, criando a condição não só de ampliar o número de leitos de UTI, aparelhar essas UTIs, para que isso fosse possível. Nós precisávamos salvar vidas. Mais de meia tonelada de pasta base de cocaína foi apreendida na rodovia dos Imigrantes, próximo a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A carga estava em um veículo que foi parado pela polícia rodoviária. Os oficiais desconfiaram do nervosismo do motorista. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi preso em flagrante. O homem contou que estava vindo do Rio de Janeiro e a cocaína seria levada para o Guarujá, no litoral de São Paulo. Havia quase 600 pacotes com a droga. 2 jovens foram mortos a tiros dentro de um carro na zona leste de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o crime. 2 homens ainda não identificados descem do carro escuro e se aproximam do veículo prata, onde as vítimas estavam. Eles abrem as portas. Não é possível ver, mas é nesse momento que a dupla atira várias vezes e em seguida volta para o carro. Um terceiro suspeito aguarda dentro do automóvel. Depois, os criminosos fogem. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que investiga o caso, o trio estava aguardando as vítimas no local e os disparos teriam acontecido durante uma comercialização de drogas. Uma das vítimas já tinha passagem por tráfico e roubo. Um brasileiro de 27 anos é o principal suspeito do assassinato da mulher dele, Franciele Alves, de 29 anos, também brasileira, na França. O crime aconteceu em Paris, onde o casal morava. A vítima foi encontrada no quarto com uma faca no tórax. Segundo a polícia, Rodrigo Martim fugiu levando os 2 filhos. As crianças de 2 e 4 anos foram deixadas na casa do patrão dele. O caso é tratado como possível feminicídio. O suspeito continua foragido.
Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, é preciso ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. Se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o programa Operação de Risco. Uma ótima noite, um bom domingo.